Olá, cristão! Hoje eu queria falar com você sobre 7 maneiras, 7 orientações que Deus nos dá para sairmos das dívidas e não entrarmos mais nela e prosperarmos. Uma coisa muito importante é a gente mudar a mentalidade. Começa tudo pela mudança de mentalidade. A palavra de Deus, ela sempre nos orienta de maneira certa e correta. E aí não existe melhor maneira da gente mudar aquilo que a gente pensa lendo a palavra de Deus. E ela é o maior livro sobre vários assuntos, mas sobre orientação financeira, ela é milenar. Tudo aquilo que falam sobre orientação financeira nos livros seculares já estava lá na Bíblia. Mas a gente não se atenta àquilo que Deus nos fala. E aí, enquanto cristã, muitas vezes a gente recebe orientações erradas de que, de uma maneira bem radical, não devemos pensar em dinheiro. Pensar em dinheiro é ganância. Mas conhecereis a verdade vos libertará. E aí, Deus nos fala aqui no livro de Jeremias, no capítulo de número 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se Deus tem planos de que Ele quer o melhor para a nossa vida, normalmente quando o melhor não acontece, a gente sabe que a Bíblia também explica que no mundo tereis aflições. Nós vivemos num mundo onde uma hora a gente pode ter alguma morte, nós podemos ter doenças, nós podemos ter até situações financeiras devido à desestabilização da moeda, desestabilização do país, os gastos que aumentam, enfim, né? Várias coisas podem nos acontecer. Mas muitas vezes a gente se coloca em situações porque a gente não age corretamente, financeiramente falando, e também não segue os princípios bíblicos. A partir do momento que eu não sigo o princípio bíblico para as minhas finanças, ou mesmo princípios de livros seculares, o que vai acontecer? Eu sou aquela que acho que não tenho que pensar em dinheiro, e aí vou pensar em dinheiro 24 horas por dia, porque vou ficar jogando os boletos para cima para saber qual que eu pago primeiro. Então, se a gente conseguir ver aquilo que Deus nos fala, porque o que Deus nos fala não tem dúvida. O sonho de Deus, ele pode ser diferente para uma pessoa ou para outra, que, por exemplo, ele determinou, ele teve um sonho lá para Davi, ele teve outro para Gideão, ele teve outro para Samuel, ele pode ter um sonho para a tua vida e ter outro para a minha. Só que há princípios que é igual para todo mundo e está aqui na Bíblia. Então eu vou falar hoje de 7 orientações que Deus nos dá para não só não entrarmos nas dívidas, mas também sairmos dela e também para que a gente possa prosperar. Então a primeira orientação, fique no azul, que normalmente a gente, quando se endivida, a gente fica no vermelho, às vezes por alguém que está do teu lado que se endividou e te levou junto, ou por várias situações, às vezes não foi uma falha de gastar mais do que ganhava, mas houve talvez um não planejamento, várias são as situações. Mas a Bíblia fala, fique no azul. Então a gente tem um versículo em Romanos 13:8, onde Deus nos fala, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então eu preciso reconhecer que eu tenho dívida. A ninguém devais, tudo bem, mas agora estou endividado. E aí? Primeiro passo, reconhecer a minha dívida. Reconhecer e passar a ter uma disposição de enfrentar isso e de mudar essa situação. Segunda orientação que Deus nos dá financeira, planejamento. Deus nos fala, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente
para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que o virem rirão de você, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Está lá em Lucas 14, 28 a 30. Ou seja, se você não fizer o seu planejamento, você terá problemas. Então, se você está na dívida ali, você reconhece a sua dívida, agora você faz o seu planejamento. Como você fará esse planejamento? O Senhor nos fala que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, nós temos que ter um conhecimento da área financeira, temos que ler livros sobre finanças, buscar um mentor financeiro, alguém que possa nos orientar. Ou podemos começar simplesmente fazendo um quadro de despesas, meu quadro de dívidas, enfrentar essas dívidas. No meu quadro de despesa eu vejo o que eu posso diminuir de despesa, o que eu posso gastar menos, ou simplesmente fazer uma hora extra no meu trabalho ou uma renda extra, mas planejar como sair daquela situação. Se eu não consigo, buscar alguém que me ajude a sair, me ajude a planejar sair desta situação e não fugir dela. Aí Deus nos orienta a dar uma quarta orientação: cuidado com o gasto desnecessário. Então aí ele já está nos orientando para o caminho da prosperidade. Eu tenho a minha dívida, eu faço meu planejamento, eu começo a sair da minha dívida, mas eu tenho hábitos desnecessários. Aí eu tenho que começar a cuidar do meu emocional, dos meus hábitos, dos gastos desnecessários. Às vezes eu tenho aquele vício de ir lá no supermercado, na sexta-feira ou depois de um estresse, eu tenho que comprar várias coisas que na verdade eu não preciso, que vão onerar o gasto que eu vou ter no supermercado, mas eu preciso daquele doce, ou eu preciso daquele chocolate, ou eu preciso daquela roupa, né? De um eletrodoméstico, qualquer coisa que vá cobrir o meu emocional, tirar aquela tristeza, aquele estresse que eu passei no momento. Então, tudo isso são coisas que Deus fala: cuidado com o gasto desnecessário, vigia. A palavra de Deus fala: vigiai e orai. Então, Deus nos fala em Isaías 55, 2, porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo no que não satisfaz. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Então, nós temos que frear esses hábitos, mas temos que identificar toda vez por que fazemos aquilo. Temos que começar uma autoanálise para que a gente não tenha esses gastos desnecessários que vão. Às vezes eu saio de uma dívida, ela vai me levar para a dívida novamente por hábitos errados que eu tenho. Quinto conselho da Bíblia: poupe, poupe. A Bíblia nos fala sobre poupança, sobre poupar, sobre investimento. Em Provérbios 21, 20, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Então, a Bíblia nos alerta para poupar sempre, porque se você entra por um fator ou outro num problema financeiro, porque houve algum problema na sua vida que te levou àquela dívida, se você tivesse poupado, se tivesse lá um salário emergencial, uma poupança emergencial para você poder suprir sua necessidade, você não entraria na dívida. Então, a Bíblia nos orienta para sermos sábios e pouparmos. Sexta orientação: seja um bom investidor, multiplique os seus bens. Então, em Mateus 25, 29, Deus nos fala: pois a quem tem mais será dado, em grande quantidade, mas a quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E a grande parábola dos talentos, que todo mundo conhece, né? Aonde aquele senhor entrega os talentos para que fossem multiplicados, e tem um dos servos que, além de não multiplicar, ainda enterra o talento. Será que nós somos aqueles que estamos enterrando os talentos? Então, tudo aquilo que Deus entrega na sua mão não é só dinheiro, né? Várias coisas, os talentos seus pessoais, eles têm que ser multiplicados.
Mas em matéria de dinheiro, Deus fala: faça investimento, multiplique o seu dinheiro, e Deus vai nos cobrar isso um dia. E o sétimo e último conselho: seja empreendedor. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus negócios e trabalhar com suas próprias mãos. Então, Jesus já falava de você ter um negócio. Faça algo. Se você está na dívida e precisa de uma renda extra, procure algo que você goste de fazer. Ou, se você é aquele que, não sobra para eu investir, faça uma renda extra em cima daquilo que você gosta de fazer e começa essa sua poupança, começa esse seu investimento, para você lá na frente ter a sua liberdade financeira. Então, Deus não é contrário a que você pense no seu dinheiro de forma a não gastar excessivamente, de forma a poupar, de forma a investir. Deus quer que você pense no seu dinheiro para ser um bom mordomo daquilo que Ele colocou na sua mão. O que Deus não quer é que você tenha uma ganância, coloque o dinheiro no seu coração como seu senhor, né? Porque a palavra de Deus é contra isso, fala contra a ganância, de nós só pensarmos em dinheiro, ele vai ser o meu Deus, ele vai ser o meu Senhor, né? Pedis e pedis mal, mas para o seu próprio deleite. Eu quero, mas eu quero para eu ser famoso, para eu ter dinheiro, para eu ficar rico, é o eu. Não é isso que Deus se agrada. Então nós temos que orar para que o dinheiro não entre na nossa vida, no nosso coração, como um senhor. Mas saber administrar bem o nosso dinheiro para termos uma liberdade financeira, isso certamente é do agrado de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você gostou desse assunto, dá um like aí, inscreva-se no meu canal e até o próximo vídeo.